a presença de todo mundo. A ideia é a seguinte: vamos fazer um bate-papo, vamos fazer mais um bate-papo, porque isso foi feito meio de rápido, né, a princípio, mas a ideia é conversar sobre o Monotone Micro, tá? Eu vou fazer uma coisa bastante prática, tá? Eu vou mostrar como se instrumenta uma aplicação, vou comparar ele com o Transformation Advisor, né? Mostrar o que o Transformation Advisor tem de diferente e o que o Monotone Micro tem de diferente, né? E vou tentar fazer disso uma coisa bem prática, mas eu criei uns scripts aqui para tentar acelerar um pouquinho o processo, porque para não ficar muito complicado e não demonstrar algo que não é importante de repente na apresentação, né? Vocês fiquem à vontade para perguntar, não importa que está sendo gravado, mesmo eu não sei nem se a gente vai conseguir gravar, né, direitinho, mas pode perguntar no meio da apresentação sem problema nenhum, tá? Eu vou colocar em modo apresentação aqui. Tá adequado aqui o tamanho do PowerPoint na tela? Tá tudo bem para vocês? Tá sim, Goku. Tá, joia. Obrigado. Bom, então vamos lá. Olha, vamos falar um pouquinho sobre os dois, tá? Vou falar sobre o Transformation. Goku, Oi. só um ponto, não tá gravando ainda, tá? Pelo menos não apareceu nada por aqui. Ah, não, eu não tô. Desculpa, eu tô gravando com o QuickTime, tá? Ah, tá bom. Eu tô gravando com o Tranquilo. QuickTime. Eu não queria gravar com o Webex porque ele manda lá pro site, demora um tempão para voltar, então eu não sei se vai dar certo ou não, né? Então eu tô tentando gravar com o próprio QuickTime. Mas tudo bem, isso não Tranquilo. tem importância, tá? Depois, se não ficar bom ou se eu não conseguir gravar corretamente, depois eu gravo num outro momento, tá? É, olha só, gente, vamos falar um pouquinho. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre essas ferramentas aqui é que isso eu fiquei sabendo recentemente, né? É que os dois produtos, tanto o Transformation Advisor como o Monotone Micro, foram oficialmente promovidos a parte do Pack for Application. O que quer dizer isso, né? Aquele discurso que a gente tinha de que o Transformation Advisor era free, podia usar quando quisesse, não é mais verdadeiro. Ou seja, o Transformation Advisor ele é parte do pack de application. Ainda existe a versão que você pode baixar do site, mas ele não deveria ser usado para mover o workload para ambiente de produção. Para movimentação para ambiente de produção, deveriam ser adquiridas licenças de Pack for Application para que a pessoa esteja de maneira regular. E o Monotone Micro está sendo incorporado também no Pack for Application. Então as duas soluções são partes do Pack for Application. A gente demonstra, se for o caso de no cliente pegar um pedacinho pegar uma aplicação e mostrar para ele como faz, tudo bem, mas ainda é um produto licenciado, tá? Não tem nenhuma imposição, ou seja, se o cliente for lá e baixar o Transformation Advisor no site, tudo bem, mas ele não deveria usar isso para fazer movimentação de workload de produção. Agora, se a gente for olhar, por exemplo, para o Transformation Advisor e o Monotone Micro, né? Quando a gente vai modernizar uma aplicação, a gente pode pensar sobre dois aspectos diferentes. A gente pode modernizar a aplicação pegando o código que está desatualizado e trazendo esse código para um patamar mais moderno. Então, pegando APIs que não são mais utilizadas, né? Pegando uma API só
web service, por exemplo, que não é mais adequada, e movendo ela para um JAX RS, um JAX WS, ou mesmo pegando um código Java que é mais antigo e trazendo para um código Java mais novo, pegando APIs do Java que estão desatualizadas e trazendo as APIs para um cenário mais moderno. Ou seja, a gente pode pensar em assim, eu não estou eu estou modernizando a aplicação, mas eu não estou modularizando a aplicação. Eu só estou fazendo com que os códigos da aplicação fiquem em cima das versões mais novas de Java EE e de Java. Mas eu também posso olhar para a modernização como alguma coisa que, não, eu quero realmente pegar uma aplicação que é monolítica e transformar essa aplicação monolítica em microserviços. Né? Eu quero fragmentar a aplicação para que ela fique fique modularizada em microserviços. Cada uma dessas aplicações faz um papel diferente, então, o Mono to Micro e o Transformation Advisor. As duas aplicações, tanto o Transformation Advisor quanto o Mono to Micro, elas são para aplicações Java. O Transformation Advisor, agora ele tem algumas coisas para MQ, mas ainda são um pouco mais tímidas, né? A gente tem um Transformation Advisor.net que está em estágio beta, mas essencialmente a ferramenta que a gente vai estar falando aqui, que é o Transformation Advisor tradicional e o Mono to Micro, são para aplicações Java, ou seja, o Mono to Micro não instrumenta aplicações em .NET nem Node.js, por exemplo. Ele só funciona com aplicações Java. Tá? Bom, eu vou continuar, tá? Qualquer questão que vocês tenham, vocês perguntam, tá? Esse é mais ou menos os três cenários que a gente tem. Tem uma apresentação toda, tem uma apresentação que vem junto com o Mono to Micro. Eu não vou explorar toda a apresentação e eu coloquei alguns slides meus para ficar mais fácil de a gente entender algumas coisas, tá? Então é o que exatamente o que a gente está falando. Se a gente quer fazer uma mudança de arquitetura, a gente quer modularizar a aplicação para rodar com microserviços, o Mono to Micro é o ideal. Se a gente quer simplesmente pegar uma aplicação que está rodando num WebSphere tradicional e levar para um Liberty Profile, ou mesmo levar para um JBoss mais moderno, né, trazendo as APIs para os dias de hoje, o Transformation Advisor é a solução correta. E tem uma terceira opção aqui, que a gente não vai estar explorando aqui nessa apresentação, mas você simplesmente trazer de uma versão mais antiga de servidor para uma versão mais nova de servidor e modernizando o ambiente operacional, né? Então essa aqui a gente não vai estar explorando, nós vamos estar focando nessas duas aqui, tá? Bom, dito isso, daqui a pouquinho eu falo sobre esse slide. Vamos voltar um pouquinho aqui e vamos olhar um pouquinho sobre o Transformation Advisor. Eu prometo para vocês que eu não vou gastar mais do que alguns minutos com o Transformation Advisor, porque eu acho que todo mundo já viu ele em algum momento, né? Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui que talvez alguns não tenham visto ainda e que são interessantes, e que algumas coisas até que eu descobri ontem, inclusive. Bom, o Transformation Advisor é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, né? Como que ele funciona? O ponto de partida, tanto para o Transformation Advisor quanto para o Mono to Micro, é você ter uma aplicação, tá? Eu vou pegar uma aplicação, a aplicação que veio de exemplo junto com o Mono to Micro não está funcionando de uma maneira adequada, então eu vou pegar uma aplicação que acho que é bem conhecida de algumas pessoas aí, né? O Risquioto, por exemplo, ele conhece bastante bem, que é o videogame que eu tinha feito, né? Esse videogame fica no microinvader.com.br. Quando eu vou baixar essa aplicação para um diretório da minha máquina, né? Essa aplicação ela é feita em Java, só que tem uma questão interessante, tá? Ela replace, tá aqui, ó. A aplicação está no diretório. Para que você faça a instrumentação, a análise, o Mono to Micro exige o código-fonte. O Transformation Advisor não exige o código-fonte, ele faz uma análise via introspecção.
Só o EAR é suficiente, mas o Mono2Micro exige que você tenha um código-fonte, porque ele vai instrumentar o código-fonte para você. Então você precisa ter uma aplicação que seja compilável para você conseguir rodar os dois, o Transformation Advisor e o Mono2Micro. Tá? Eu vou abrir a estrutura de diretório, né? Então o que vocês estão vendo aqui na lateral é a estrutura de diretório do aplicativo que a gente vai compilar. Esse aplicativo bom, eu fiz de uma maneira simplificada. Então nós vamos lá para a estrutura de diretórios e vou pedir para ele compilar o código, né? Então, aqui ele é feito em cima de Maven, mas aqui a gente vale a pena também falar algumas coisas. Não precisa ser Maven, não precisa, pode ser Maven, pode ser um projeto no Eclipse, pode ser o formato que você quiser. Na verdade, a única coisa que você precisa para que o Mono2Micro acione a aplicação é você ter os códigos fontes dentro de uma estrutura de diretório. Tudo que não for parte do código fonte, o arquivo do Maven, por exemplo, e o que mais for, né, TXT, e o que mais for, ele vai acabar ignorando. Tá? Até que chegamos na situação, eu compilei a aplicação para a gente ver que ela está funcionando, né? Antes da gente fazer uma chamada do Transformation Advisor, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na estrutura, target wp bin server start invader, vou rodar a aplicação para ter certeza de que a minha aplicação está funcionando, tá? Aplicação levantou, o servidor está em execução. A aplicação essencialmente é isso aqui que vocês estão vendo. Ele é um videogame, né? Mas é um videogame especial. Cada pedaço desse que está em execução, cada pedacinho desse que está em execução, cada bomba dessa é um serviço REST, e portanto ele tá fazendo o papel de um programa, né? Ou seja, estão sendo chamadas a cada segundo várias vezes os serviços numa determinada sequência, o que vai ajudar a gente na hora de fazer a análise em cima do Mono2Micro. Eu vou parar a aplicação, né? Vou parar a aplicação aqui, vou dar um stop. Tá lá, parei a aplicação, a gente viu que está funcionando. Joia, vamos voltar para cá e vamos fazer então uma análise com Transformation Advisor. Desde o comecinho, eu vou adicionar um workspace novo, vou chamar esse workspace de game e vou chamar ele de MicroInvader. Vou fazer o seguinte, eu quero coletar dados daquela minha aplicação ali. Como é que eu faço isso, né? Isso é uma coisa que eu descobri ontem. Se vocês fizerem o download do Data Collector do Linux em cima de uma máquina Mac, ele funciona absolutamente bem. Então a gente consegue fazer, por exemplo, uma demonstração com o Mac usando o Transformation Advisor sem precisar de uma máquina Linux para fazer os testes. Tá ok? Então eu vou esperar, ele vai me dar uma telinha de download. Aí eu vou pedir para gravar lá naquele mesmo diretório onde a gente já está fazendo tudo. Certo? Fez o download do Transformation Advisor. Quando você faz o download do Transformation Advisor, ele automaticamente atrelou ele a esse workspace aqui, Game MicroInvader. Então, quando eu fizer a coleta de informações, ele vai mandar automaticamente a informação para o Transformation Advisor que fica lá do outro lado. Vou voltar aqui
e fazer uma coleta só para vocês verem como que funciona. A linha de comando que a gente vai rodar é essa aqui. Depois eu vou colocar tudo isso num box, um kitzinho todo, para quem quiser ou rodar com essa aplicação mesmo que eu estou mostrando aqui, ou pegar a sua própria aplicação, tá? Ops. Ah, sim, faltou uma coisa. Faltou... Isso. Ah, sim. Preciso dar um CD. Na hora que eu rodo a aplicação, eu aponto para o diretório onde estão os meus wars, né? Vamos lá. Aquelas coisas que acontecem na hora que a gente está... Pronto. Ele vai me pedir um accept. Aí eu vou falar qual é a aplicação que eu quero analisar. Eu vou escolher... A minha aplicação ela é uma aplicação relativamente nova, mas eu vou colocar como se fosse uma antiga, para a gente conseguir coletar as informações todas mais antigas que a gente puder da aplicação. Na hora que a gente faz isso, ele começa o processo de análise. Ele executa várias vezes essa análise, porque ele precisa coletar as informações para cada uma das versões de servidor que são elegíveis para a execução do Transformation Advisor, tá? Então, ele está fazendo toda a análise aqui. Quando ele terminar de fazer a análise, ele vai jogar isso automaticamente para dentro da ferramenta aqui, tá? Então ele sabe qual é essa URL que está aqui, ele se conecta com aquela URL do lado de lá e manda os resultados para lá, tá? Eu vou fazer de um jeito diferente, porque eu quero mostrar para vocês que mesmo que não tiver conexão dessa janela com essa janela, ainda assim você consegue fazer o upload tem uma opção de upload lá no site. Ó, ele está gerando, está terminando de fazer a análise para mim. Já vai acabar. Essa análise está sendo feita de uma única aplicação. Normalmente, quando vocês forem se programar para fazer uma análise que tem várias aplicações no cliente, o recomendado é que vocês reservem um tempo, porque olha só, ele levou um tempo até grandinho para fazer a análise de uma aplicação. Se você tiver várias aplicações, o tempo costuma ser bastante maior, tá? Eu vou fazer o seguinte então, eu vou voltar para cá, né? Eu vou fazer um upload manual. No upload manual, caso você tenha feito, depois que você faz a análise, ele gera um arquivo zip para aquela análise que você fez. Então ele pegou o diretório Drop-ins, ele fez a análise das aplicações que estavam lá e gerou para mim um zip. Eu posso pegar esse zip, só um momentinho que está com um problema de... Fazer um drag and drop para cá, fazer um upload, ele vai jogar para mim as informações todas lá dentro do Transformation Advisor. Percebam que a única coisa que o Transformation Advisor precisa para fazer a análise é o diretório com as aplicações compiladas. A primeira questão então sobre essa aplicação, e essa aplicação ela é uma aplicação moderna, ou seja, ela já é componentizada, ela já foi feita com microserviços, ela já roda em cima de um Liberty Profile, mas mesmo assim ele tem recomendações para fazer para a gente, né? Ele me dá algumas recomendações.
Por exemplo, ele me fala que a maneira como eu deveria fazer o tratamento de propriedades dentro de um aplicativo containerizado seria evitar de colocar arquivos locais. Nesse programa que eu criei, ele tem arquivos de properties dentro da própria aplicação. Não é uma coisa recomendada. Esse arquivo de properties deveria vir de fora. Então, olha só, ele não fez nenhuma recomendação para mim relativo à subdivisão da aplicação em módulos. Ele fez recomendações do que eu deveria melhorar no código para que a aplicação funcione, certo? Então, um desenvolvedor provavelmente vai olhar para essas recomendações que ele colocou aqui e vai saber exatamente o que ele tem que fazer, né? Ele fala, olha, o módulo web está versão 2.4, melhor seria ele migrar para uma versão mais nova, né? Ele está funcionando dentro do Liberty, mas ele está usando uma versão que não é recomendada. Seria melhor eu atualizar isso. E aí ele dá uns outros comentários aqui sobre o que eu poderia melhorar na minha aplicação. Essa aplicação, lógico, ela tem muito pouco comentário em cima dela, mas se eu olhar para uma aplicação bem mais antiga, digamos assim, monolítica mesmo, eu vou perceber que ela tem muito mais comentários em cima dela. Enquanto ele faz ali, deixa eu ver se só não tem mais nada rodando. Tá. Vou pegar uma outra aplicação que eu já tenho aqui, mais antiga. E olha só, elas têm muito mais recomendações para você fazer dentro da aplicação, né? Então, assim, você deveria endereçar todos esses itens aqui para que você tivesse essa parte endereçada. Ou seja, você foi lá, corrigiu todos os problemas da aplicação, retirou tudo que ela tem de desatualizada, mudou os descritores para as versões mais novas, você que mais? Atualizou as APIs para tecnologias mais novas, tirou tudo que era deprecated do Java. Tudo isso é avisado pelo Transformation Advisor. Então, na hora que você fez isso, ele te deu uma série de recomendações. A sua aplicação, então, ela tá modernizada, mas não está modularizada. Acabou o que a gente iria falar sobre Transformation Advisor. Vamos ver, então, depois que eu fiz todas as correções nela, como é que eu faço, então, para torná-la modular? Aí entra o Mono2 Micron. O Mono2 Micron ele é uma ferramenta que é baseada em container, né? Então, basicamente eu tenho eu tenho 4 containers que eu preciso baixar para minha máquina. Tenho 4 containers. Ele já está na minha máquina, já está atualizado, tá? Eu só vou mostrar para vocês que vocês têm 4 containers. E eu vou explicar cada um deles, tá? Na verdade, eu vou explicar aqueles que são 4 containers que a gente baixa. Hoje eles estão no Docker Hub, mas eles vão ser provavelmente parte da aplicação. Bom, o que é cada um desses containers? Olha só. A gente tem o BlueJ. O BlueJ é a ferramenta que vai instrumentar a minha aplicação. Vocês já vão ver o que ele faz, tá? A gente tem a parte da inteligência artificial. Depois que a aplicação foi instrumentada, você tem uma parte de inteligência artificial que analisa todos os logs que foram gerados pela instrumentação e gera um resultado sumarizado na ponta. E você tem uma User Interface, que é onde você vai ver os resultados do processamento. Essas são as 3 pedacinhos de código que a gente tem. Tem um Cardinal,
que eu imagino que esse aqui, hoje ele não tem uma funcionalidade definida para demonstração, mas eu imagino que nas próximas releases do Mono2 Micro, a gente vai conseguir também fazer a movimentação automatizada da aplicação. Hoje essa movimentação não é automatizada, tá? E tem um pedacinho do Mono2 Micro que não está dentro de container, que é o Flickr, né? O Flickr, ele vai ajudar a gente a fazer uma subdivisão da aplicação por unidades de negócio. Então imagina que você está analisando uma aplicação muito grande, né? Essa aplicação ela tem vários tipos de módulos diferentes. Tem módulo para cadastro de produto, tem módulo para controle de usuários, tem módulos para permissionar o que o usuário pode ver. Você pode dividir isso em áreas de negócio, e essas áreas de negócio são divididas através do Flickr. Eu já falo mais sobre ele, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre eles. Bom, vamos continuar aqui. Tem um passo a passo aqui, né, que mostra mais ou menos a ideia do que a gente está falando. Primeira coisa, então, eu tenho um código-fonte. Nesse código-fonte eu preciso instrumentar. A gente vai fazer isso. Depois que eu instrumento, eu recompilo o código-fonte. Eu sou obrigado a rodar a aplicação, porque o Mono2 Micro ele pega as informações da aplicação quando ela está em execução. Então a gente tem que instrumentar a aplicação, ele vai mudar todo o código-fonte, a gente compila esse código-fonte, coleta essas informações, passa para a ferramenta de inteligência artificial, e aí a ferramenta vai dar para a gente algumas recomendações de como as coisas funcionam. Então é basicamente assim, olha, baixei as imagens do Mono2 Micro, isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Baixei a aplicação do Java e fiz o build. É o game que a gente já viu, tá aqui, né? Já tá compilado, a gente viu que funciona, né? Eu vou sair daqui do Transformation Advisor, tá aqui, né? Próxima etapa, rodar o BlueJ. Bom, o que é rodar o BlueJ? Rodar o BlueJ é simplesmente você chamar uma execução de um comando Docker, onde você passa a estrutura de diretório aonde o nosso programa está. Estou passando essa estrutura de diretório, né? Eu passo isso como uma variável, né, como um diretório mapeado para dentro do container. Esse diretório precisa ter direito de escrita, e eu passo qual é a imagem que eu quero executar, que é o IBM com Mono2 Micro BlueJ, e eu preciso passar também qual é o diretório aonde está a minha aplicação. Então o primeiro parâmetro é a estrutura de diretório onde a aplicação está dentro, e o segundo parâmetro é o próprio diretório onde os códigos fonte estão. Quando você faz esse tipo de essa chamada, né, quando eu der Enter aqui, ele vai fazer o seguinte. Eu não sei se vocês repararam aqui, mas ele cria uma nova estrutura de diretório com uma extensão KLU. Essa extensão, o que ele está fazendo basicamente é copiando tudo que está dentro dessa estrutura para dentro dessa estrutura, né? Então ele está fazendo uma cópia. Tudo que não for analisável, ele vai ignorar. Tudo que for analisável, ou seja, tudo que for código Java, ele vai colocar uma instrumentação em cima, né? Então ele está navegando por toda a estrutura de diretórios. Ele vai demorar um pouquinho porque ele está tentando fazer isso no target. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ganhar um tempinho aqui, tá? Eu vou ganhar um tempinho. Eu vou apagar esse target. Vou apagar esse target aqui também. E agora eu acho que a gente vai conseguir fazer isso um pouquinho mais rápido.
Ah, sim, desculpa. Vamos lá. Olha, ele está analisando cada uma das aplicações, está movendo para lá. Pode reparar que ele está colocando tudo aqui. Daqui a pouquinho ele vai colocar aqui uma mensagem falando assim: ah, eu acabei de fazer toda a análise e a aplicação está pronta para compilar. Acho que a primeira pergunta que talvez vocês possam fazer é assim: ah, por que ele não muda direto esse código? Porque o código fica completamente alterado. Vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês o que ele faz essencialmente. Não se preocupem quem não tem proficiência em programação, mas ele só coloca um monte de mensagem de trace no comecinho e no finalzinho de cada um dos métodos. Então ele dá essas instrumentações todas que ele coloca dentro do código, para todos os códigos, é para ele conseguir saber, cada vez que ele está passando por um pedacinho de código desses, ele conseguir saber em que momento ele passou, quando ele entrou no método, quando ele saiu do método. Olha só, toda a aplicação é instrumentada. Às vezes acontece dele colocar alguns statements de if else dentro, e pode ser que esses statements tenham um problema na compilação, então de vez em quando a gente tem que corrigir alguma coisa, mas ele instrumenta a aplicação inteira. Depois que eu instrumentei a aplicação, o que eu faço? Do mesmo jeito que eu compilei o código, o primeiro código, eu vou compilar esse segundo código. Então assim, eu compilo, de que jeito eu compilo? Com o que você tinha criado a sua aplicação original. Maven, Eclipse, o que você quiser, né? Então nós vamos fazer o seguinte, Maven, ele vai compilar para mim a aplicação, tá lá, né? Agora é a aplicação instrumentada que a gente está compilando. Então esse é o próximo passo, né? A gente acabou de rodar o BlueJ, então vamos passo a passo, gente. O primeiro é rodar o BlueJ, né? No BlueJ a gente... voltando para cá um pouquinho. Rodei o BlueJ para instrumentar. Compilei a minha aplicação. Aí eu preciso fazer uma coisa, rodar o Flickr, né? O que é o Flickr? Agora vai ficar mais claro, tá? Já vai ficar mais claro, só um segundo. CD mono. Opa. Lembrem-se que o Flickr ele não está dentro de Docker. Ele está como um programa, à parte. A recomendação que a gente deu para o pessoal do laboratório, eles fizeram uma série de perguntas sobre a ferramenta. Uma das recomendações que eu dei foi para que a gente ficasse com uma estrutura mais linear de chamada, já que tudo está dentro de Docker, já que o BlueJ coletou informação via Docker, que eles colocassem também o Flickr dentro de um Docker. Mas o que é o Flickr afinal? Um programinha Java que, quando eu rodo esse programa Java, eu faço uma divisão das áreas de negócio da minha aplicação. Lembra lá aquilo que eu falei, né? Se tem uma parte de cadastro, eu coloco aqui tipo assim, comecei a fazer o cadastro e dou um enter. Quando eu acabar de coletar todas as informações do cadastro, eu vou lá, dou um stop, ele para de gravar a unidade de negócio cadastro. Na verdade, o que ele vai fazer é jogar tudo para dentro de um arquivo context desse aqui, né, JSON, quando eu iniciei uma área de negócio, quando eu terminei uma área de negócio. E a mesma coisa para cada uma delas. Então imagine que eu tenho uma área de negócio que chama usuários.
Eu vou lá... Ô, Glauco, Oi, fale. o pessoal tá perguntando se você tá gravando isso. Eu estou gravando. Não sei se Tá. vai funcionar, mas estou gravando. Se não der certo a gravação, depois eu tento gravar num outro momento, tá? Estou gravando. Tranquilo? Então assim, aqui eu divido em áreas de negócio. Ah, eu preciso do Flickr? Não, você não precisa do Flickr. Só que se você não rodar o Flickr, ele vai jogar todas as coletas que ele fizer dentro de uma área de negócio só. E aí a hora que você tiver o gráfico lá na frente, vai ficar mais... Aí você vai ter que dividir na mão as suas áreas de negócio. Tem que falar, esses bloquinhos vêm para cá, esses bloquinhos vêm para cá. Então é muito mais fácil fazer isso aqui agora com o Flickr. Né? Para a gente simular isso, eu vou criar só uma área de negócio, que é o próprio videogame. Tá vendo que ele colocou, ele gravou um timestamp lá, tá? Agora, o que eu faço? Agora eu levanto a minha aplicação. Agora eu rodo a minha aplicação. Do mesmo jeito que eu levantei da outra vez. A aplicação vai levantar. Vocês vão notar uma diferença agora, tá? A aplicação levantou. Olha só que coisa bacana. Por isso que é legal. Por isso que eu acho que é bacana rodar esse videogame, ó. Vocês estão percebendo que a aplicação está significativamente mais lenta? Porque ela está jogando um monte de informações lá para dentro dos logs. Né? Então tudo que vocês estão vendo aqui está extremamente mais lento. Então uma recomendação é que você nunca rode o Mono2 Micro em uma aplicação que está rodando num ambiente produtivo. Você tem que rodar isso num ambiente de desenvolvimento. Você tem que passar por todos os cenários, então você tem que clicar em cada página. Como é um videogame, não importa muito pra gente, porque eu já estou passando por todos os cenários aqui na hora que eu faço isso. Né? Depois que eu passei por todos os cenários, eu paro a minha aplicação. Certo? Parei a minha aplicação, eu volto no Flickr e dou um stop para falar, acabei aquela unidade de negócio. Se eu tivesse outra unidade de negócio, eu faria a mesma coisa. Eu rodaria, executaria outra unidade de negócio. Depois que eu acabei de fazer isso, eu dou um exit. Bom, então vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu foi isso aqui, ó. O Flickr gerou para mim um arquivo com o timestamp da hora que começou aquela unidade de negócio e da hora que terminou aquela área de negócio. Só isso, simplesmente isso. Tá? Ele falou quando começou e quando terminou. Quando eu instrumentei a minha aplicação, dentro do servidor de aplicações, que é o Liberty Profile no meu caso, ele gerou um arquivo console.log. Ele falou que o arquivo é muito grande, desculpa, não consigo abrir com esse cara aqui, então, mas eu consigo abrir com esse aqui, ó. Olha só o que ele fez, gente. Ele instrumentou a minha aplicação colocando um monte de timestamps de cada momento, de cada coisinha, cada pequena coisa que ele fez no servidor de aplicações. O Mono2 Micro vai conseguir filtrar isso. Tudo que não for parte do log, ele vai jogar fora. Né? Então assim, ele vai pegar coisas que, isso aqui por exemplo, ele vai pegar esse pedaço aqui, vai jogar tudo fora e ele vai usar essas informações para ele fazer a instrumentação. Então temos até agora dois arquivos, né? Nós temos os logs
Nós temos o arquivo gerado pelo Flickr, e nós temos duas coisas importantes quando a gente instrumentou a aplicação. Ele gerou para a gente dois arquivos importantes, que são o RefTable e o SynTable. Ou seja, são dois arquivos onde ele vai colocar aqui dentro quais são os objetos, quais são as classes, quais são os métodos, o que está, o que cada bloquinho desse, né? Então por onde ele passou dentro do código quando ele fez a análise. Então nós temos 4 arquivos, tá? Esses 4 arquivos foram coletados. Depois que eu rodei, eu já coletei os dados do servidor. Aí eu preciso fazer o seguinte, aí eu preciso montar uma estrutura de diretórios. O que é essa estrutura de diretórios? Para que o programa de inteligência artificial... Desculpe. Para que o programa de inteligência artificial faça análise, ele precisa... você precisa jogar tudo isso para dentro de uma estrutura de diretórios. Os dois JSONs que ele jogou, o log do Liberty e mais o arquivinho do Flickr, eles têm que ficar dentro de uma estrutura de diretório. Para que eu não precisasse fazer isso aqui dentro, que dá um pouquinho de trabalho, eu acabei criando um scriptzinho que eu já mostro para vocês. Olha, que é esse cara aqui, ó, que é o monta.shell. Ops, monta.shell. Na verdade, gente, de verdade ele não faz nada, tá? Ele faz assim, ele só copia aqueles arquivos todos para dentro de uma estrutura específica, tá? Então eu vou rodar esse programinha e vou mostrar o que ele fez. Ó, essa é a estrutura que vocês precisam. Você tem que ter um arquivo dentro do diretório contents, você tem que ter o que o Flickr capturou. Dentro do arquivo logs, você coloca o arquivo log do Liberty. E dentro do arquivo tables, você pega o RefTable e o SynTable que ele gerou quando você rodou o BlueJ. Então, essa estrutura tem que ser nesse formato aqui. Tá? Você pode fazer isso manualmente, você não precisa desse script aqui, basta que você crie essa estrutura. Né? Depois que você criou essa estrutura, a gente está pronto para fazer a análise da inteligência artificial. Aí você vai fazer o seguinte, você vai rodar o programinha de inteligência artificial apontando para essa estrutura de diretório ali. Alguma coisa assim, ó. Da mesma maneira, tá? Da mesma maneira como a gente fez com o BlueJ. Eu vou rodar um Docker. Esse Docker eu vou passar como parâmetro a estrutura de diretórios, né, que eu quero analisar. E vou falar que eu quero rodar o Docker, ao invés de rodar o BlueJ, eu vou rodar o inteligência artificial do Mono2Micro, apontando para aquela estrutura ali. Quando eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar essa linha, dá uma olhadinha para cá, olha. Ele começa a criar um monte de estruturas de diretórios, sumarizando todas as informações que ele coletou no processo todo, né? Então ele vai consolidar, pegar todas as linhas do log, juntar todas aquelas informações, pegar o timestamp, criar unidades de negócio e sair juntando tudo isso, analisar e dividir isso de uma maneira que fique mais fácil para a ferramenta de interface gráfica olhar para essa análise em si. Tá? Então ele coletou essas informações todas. Daqui a pouquinho ele vai botar uma mensagem aqui falando que
ele terminou esse processo, completou, ó. Completou o processo. Ele basicamente fez isso aqui, ó. Ele gerou um diretório output, e dentro desse diretório output ele gerou um HTML, e mais um monte de outros arquivos, né, que vão ser úteis para fazer a subdivisão dos componentes, como eles estão, mas não é legal a gente conseguir, não é legal a gente olhar a partir daqui. O legal é a gente olhar como é que isso ficaria numa ferramenta visual. Para isso, a gente roda a terceira linha de comando Docker, que eu vou simplesmente levantar a interface de usuário. Tá? Eu estou levantando um Docker na porta 4000, onde tem a interface do usuário. Essa interface do usuário é essa aqui, que é do Mono2Micro. E aí eu preciso fazer o seguinte: eu preciso fornecer para ele um input de qual é o arquivo que ele fez a análise. O arquivo da análise é esse Final Graph. Eu pego esse arquivo, faço um drag and drop para dentro da ferramenta, e daí ele vai me mostrar como ele fez a subdivisão. Vamos parar alguns segundos aqui para estudar um pouco essa ferramenta, tá? Olha só. Ele separou para mim eu só estou separando aqui dentro para ficar mais fácil de a gente enxergar, tá? Cada um desses componentes que vocês estão vendo é uma classe que foi gerada, tá? No videogame ele está dividido em serviços. Na verdade, o Space é um microserviço, e o Space está chamando cada um desses caras aqui, que é o bombas, o inimigo, o player e o collision, né? Aí você pode perguntar para mim assim: mas por que ele não colocou uma linha ligando o Space para o collision? O Mono2Micro foi feito para fazer análise de aplicativos monolíticos, ou seja, como a chamada do Space para o collision é feita via REST, né, JAX RS, ele não consegue pegar essa chamada. Então, se o aplicativo já tiver chamadas REST, o Mono2Micro não tem a condição hoje de identificar que foi feita a chamada. Mas, por outro lado, todo mundo que chamou via método direto, né, o OneTie chamou o inimigo, que chamou o inimigo values, ele chamou, esses caras todos foram chamados diretamente, portanto ele colocou linhas indicando que há relacionamentos entre eles, né? Bom, se eu colocar o mouse em cima de cada um desses, ele me fala qual é a classe e o que efetivamente onde ela está, qual é o package, né, e a partição, e caso tenha alguma partição, em qual partição ela está. Você tem a possibilidade de pedir para ele mover para uma partição diferente. Lembra lá aquela história que eu comentei de quando você chama o Flickr, você vai criando áreas de negócio. Se eu não criar essas áreas de negócio, depois que eu instrumentei a aplicação, eu posso pegar toda a aplicação e mover cada pedacinho dessa para um particionamento diferente. Então aqui o que vocês estão vendo é essencialmente como a aplicação está subdividida, né? Eu posso olhar isso sobre vários aspectos diferentes, né? Ou melhor, não sobre vários aspectos, mas sobre alguns aspectos diferentes, né? Então, por exemplo, aqui eu estou vendo em termos de duplicação, né? O quanto o código está, o quanto ele encontrou de similaridade em cada um dos blocos que ele fez a localização. Essa é uma visualização. Mas eu posso também olhar sobre o ponto de vista, o primeiro, né, que a gente viu, que é como que ele está subdividido.
E eu tenho uma terceira subdivisão, que, para ser bem sincero, eu não sei analisar, ou nesse presente momento eu não sei porque ela é diferente da segunda, mas de qualquer maneira, o que a ferramenta fez, o que a gente conseguiu fazer até agora? A gente conseguiu encontrar todos os blocos que compõem a minha aplicação, e a partir dos blocos que compõem a aplicação eu posso começar a fazer a fragmentação. O que é esperado é que para a próxima versão do Mono to Micro a gente consiga clicar em um botãozinho desse e mover esse pedacinho de código para dentro de um microserviço, para um outro pedacinho de microserviço, automaticamente, né? Isso é o que a gente está imaginando que na próxima versão vai acabar chegando, vai retornar para a gente, né, como código. Então a gente rodou a User Interface, e aqui eu só vou mostrar um último slide para dar um cenário mais geral do que a gente está falando. Você tem uma aplicação legada, que você quer levar essa aplicação legada para um modelo mais moderno. Essa aplicação vai ser analisada de duas formas diferentes. O Transformation Advisor vai te dar sugestões de mudança, o Mono to Micro vai te dar sugestões de componentização. Essas duas sugestões vão servir para que você faça o que for necessário para que a aplicação seja corrigida, seja componentizada e seja colocada dentro de um servidor mais moderno. O Transformation Advisor tem uma opção para jogar direto para o Git, e esse código do Git pode ir direto para um OpenShift. Mas tem um pedacinho que eu não falei aqui, não era parte da apresentação, já não estava mesmo imaginando falar sobre ela, mas provavelmente depois eu vou gravar também um vídeo sobre isso, que eu tenho duas ferramentas que são o CodeWind e o Episode, que ajudariam a gente a pegar cada pedacinho desse, cada hotspot desse e jogar para dentro do código. Eu posso mostrar assim, vai? Eu vou mostrar, vai de improviso, mas tudo bem. Eu não vou fazer tudo, mas eu vou mostrar para vocês o que é. Por exemplo, eu posso criar aqui um diretório, makedir bomb. Ops. Makedir bomb. cd bom. E aí eu venho aqui e chamo o episódio para criar para mim um esqueleto de um esqueleto de um microserviço. Então o episódio tem vários tipos de templates prontos. Eu vou colocar um episódio init Java Open Liberty. Na hora que eu fizer isso, ele vai inicializar para mim um esqueleto de código. Olha, ele vai gerar para mim um esqueleto de código que eu não tenho nada ainda dentro dela. Aí eu volto no Mono to Micro e vejo, eu preciso do bombs value, eu preciso do onBomb e eu preciso do bombs. Então eu volto para o código fonte e copio cada um dos bloquinhos que está aqui para dentro do copy, para dentro da estrutura de diretório que ele gerou para mim. Isso é o que a gente espera. Isso é o que a gente espera que ele vai fazer automaticamente. Depois que eu fiz isso com o bomb, com o collision, com o space e com os outros dois blocos, eu consegui fazer com que a minha aplicação ficasse componentizada e dividida em bloquinhos que ficam seguindo os princípios de microserviços.
Eu acho que basicamente é isso, gente. Eu vou abrir isso que eu tinha para demonstrar para vocês, né? Então, ele ainda está fazendo download aqui. Ele está fazendo download da imagem, né? Então, assim, eu não vou aguardar o download da imagem, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. Então, a ideia do episódio e do Codewind é efetivamente apoiar no processo de migração. A ideia do Monotone Micro e do Transformation Advisor é apoiar no processo de decisão e fornecer para vocês subsídios para que vocês migrem a aplicação para um ambiente de cloud componentizado e baseado em microserviços. Tá? Eu acho que é isso. Eu vou dar um stop e abrir para perguntas aqui, quem quiser perguntar. Obrigado, pessoal.